A gente começa essa edição te contando que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, afirmou durante o primeiro Fórum de Buenos Aires que o Brasil não precisa de uma nova lei antiterrorismo e criticou o que chamou de excesso de politização na discussão do tema. Não vamos necessitar disto. Nós precisamos tratar do crime dentro dos padrões normais da institucionalidade. Então, a mim me parece que há muita bravata em torno desse tema e um excesso de politização, tendo em vista, inclusive, os conflitos que se articulam, os conflitos políticos que se articulam no país. Gilmar Mendes considerou importante a visita do ministro Alexandre de Moraes ao Rio e disse que a integração entre os poderes é essencial, mas criticou a ausência de políticas públicas e o fim das unidades de polícias pacificadoras, o que aumenta a violência nas comunidades. Ele propôs maior coordenação entre o Conselho Nacional de Justiça e os governos estaduais, destacando a necessidade de uma autocrítica do sistema judicial. Mesmo admitindo um cenário difícil, Mendes afirmou que o Brasil tem condições de enfrentar ameaças à democracia e citou que o país já superou crises e também mencionou o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro como exemplo disso. Agora, às 7h01 no horário de Brasília, já é hora de ouvirmos as nossas analistas de política no telão. Junto comigo, Guta Pini e Berenice Leite. Começando por você, Guta, muito bom dia, seja bem-vinda, boa sexta-feira. Bom dia, Dani. Bom dia, Berenice. Bom dia para nossa audiência. Chegamos aí a mais uma sexta-feira, hein? Mais uma semana. Ainda está só começando, mas já estamos aí num bom caminho. Oi, Berenice. Bom dia. Bem-vinda. Bom dia, Daniel. Bom dia, Guta e toda a nossa audiência. Vamos para mais uma sexta-feira, né? Fechando a semana. E eu vou te falar, aqui em Brasília tá quente pra caramba, viu? O sol já nasceu raiando. A temperatura tá quente tanto em termos de calor e a temperatura também muito quente aí no Congresso também, no Judiciário. Ainda temos muitos assuntos para tratarmos nessa edição do Jornal da Oeste, que está só começando. Vamos juntos até às 10 horas da manhã. Vou começar justamente por você, Berenice Leite, porque numa entrevista à CNN, no fim da noite passada, falando especificamente sobre esse projeto de lei antiterrorismo, o ministro Gilmar Mendes, que a gente ouviu há pouco, disse que o Brasil não precisa importar soluções contra o crime organizado. Ele fala esse termo importar, a gente já percebe que ele está alinhado ao discurso da ministra Gleisi Hoffmann, que falou sobre essa preocupação do governo Lula de interferências, de ações de outros países, especialmente dos Estados Unidos, no combate ao crime organizado. Vamos lembrar que o DEA, né, o Departamento de Narcóticos norte-americano, já se manifestou, enviou uma carta ao governo do Rio de Janeiro, se solidarizando e também oferecendo, né, qualquer tipo de ajuda que o governo do Rio de Janeiro precise. Eles estão já prontos para isso, né, para atendê-los, até porque os Estados Unidos têm interesse no combate ao narcotráfico, especialmente quando esses grupos criminosos agem dentro também dos Estados Unidos, o que já foi confirmado. Agora, o ministro Gilmar Mendes não deveria, né, se manifestar em relação a isso, ainda que dizendo que nós não vamos precisar disso. E eu quero aproveitar essa frase que o Gilmar Mendes, o nosso decano, trouxe, porque em vários momentos, em muitos assuntos, o Poder Legislativo também deixa de legislar, né? Vamos trazer aqui a exemplo das drogas, né? Nós já tínhamos uma legislação sobre as drogas, o STF foi lá e acabou concedendo o porte de maconha para quem tinha até 40 gramas, para quem porta, no caso, né? Até 40 gramas desse entorpecente. E à época o legislativo não quis legislar porque já havia uma legislação. Então, se o STF, se o ministro Gilmar Mendes acha que não precisa disso, é só não opinar, né? Deixa que o legislativo faça a sua parte, que é justamente votar. Ali estão os representantes do povo, onde a nossa audiência, inclusive, escolheu seus representantes, e são eles que têm que escolher se nós teremos um aprimoramento na lei antiterrorismo ou não, Daniel. Simples assim. Guta Pini, eu pergunto a você. Ministro Gilmar Mendes fala em excesso de politização de temas relacionados à segurança. O Judiciário
deveria opinar nesse sentido sobre uma eventual lei relacionada à segurança pública ou isso não cabe ao judiciário, caberia exclusivamente ao legislativo? Cabe exclusivamente ao Legislativo e ao Estado do Rio de Janeiro. Como é que ele vai optar no enfrentamento do crime que assola o seu Estado? Falando especificamente do Rio de Janeiro, a gente sabe que o crime organizado, na verdade, esses narcoterroristas já tomaram o Brasil, mais de 10 estados brasileiros, quase que a totalidade, em verdade, dos estados brasileiros já tem atuação dessas facções. O Ceará e a Bahia são exemplos também disso, o Ceará em especial. Então, o ministro Gilmar Mendes deveria se ater a falar nos autos. Nós não temos como e nem queremos que jornalistas parem de fazer os seus questionamentos. Os jornalistas estão aí para isso, para fazer entrevistas, perguntar o que cabe ao ministro na hora que ele é questionado sobre algo nesse sentido. Ele deveria dizer, olha, eu vou me ater aos autos. Se em algum momento essa legislação chegar ao Supremo Tribunal Federal por conta de algum questionamento, aí eu vou me manifestar, mas nos autos. Neste momento, isso é uma questão para o Legislativo e para o Estado do Rio de Janeiro. Nessa entrevista, Dani, ele também disse que a ida do ministro Alexandre de Moraes foi muito importante para fortalecer a ação conjunta entre os poderes. Que ação conjunta entre os poderes o ministro vislumbra? Não existe isso. Existe a separação dos poderes, não a ação conjunta dos poderes. O Poder Judiciário aplica uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional. É assim que funciona. E o Poder Executivo, nas suas esferas federal, estadual e municipal, atua com políticas públicas, executa essas leis. É assim que funciona. Não tem ação conjunta. Então, Dani, a gente vê mais uma vez, mais uma prova da subversão dos conceitos, dos princípios, e desse princípio tão importante e basilar para o Estado de Direito, que é justamente a separação de poderes. O STF ganhando aí cada vez mais protagonismo. Para eles não bastou só tutelar o discurso, agora estão avançando também na segurança pública. Berenice, o ministro Gilmar Mendes falou mais uma vez em excesso de politização, mas de novo ele citou Jair Messias Bolsonaro como exemplo do que ele disse indiretamente, mencionando o governo de Jair Bolsonaro, o acusando de promover ameaças à democracia, lembrando que Bolsonaro ainda terá o seu recurso julgado. Pois é, quando o ministro Gilmar Mendes se refere ao ex-presidente Jair Bolsonaro, vai totalmente contra o que ele acabou de dizer 2 frases antes, né, sobre o excesso de politização. Ele não deveria estar opinando politicamente, né? Até porque ele é um juiz. E o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, existe uma possibilidade de ir para a segunda turma, no caso de uma revisão criminal. Essa possibilidade não está descartada. Então, nós já vemos os posicionamentos desses ministros, até mesmo na primeira turma, a sentença do ex-presidente Jair Bolsonaro já era esperada. E é muito difícil dizer que nós vivemos numa democracia diante de um Supremo Tribunal Federal que foi indicado praticamente ali 80% dentro do governo petista. O Gilmar Mendes, a gente lembra que ainda foi uma indicação do presidente Fernando Henrique Cardoso, daí, né, a gente sempre fala que é o decano mais antigo, mas ele vai na mesma linha, né, de toda essa patota que existe, desses togados que agem numa espécie de consórcio atualmente junto com o Poder Executivo. Eu costumo dizer, Daniel, que o que nós vivemos hoje, né, eles acusam, falam de golpe, tentativa de golpe de Estado, mas quando tiraram o ex-presidente Lula, aliás, o presidente Lula da cadeia, né, com todas aquelas condenações em todas as instâncias possíveis, inclusive do STF, e alçaram ele à candidatura à presidência da República, ali sim, ali nós tivemos o verdadeiro golpe, porque nós temos uma pessoa que foi condenada por crimes gravíssimos de corrupção e que hoje está no comando do país. E dado o seu histórico, aí fica já tudo esclarecido em relação ao que nós estamos vivendo hoje, né? Um país quebrado economicamente falando, com uma esposa que esbanja
e dança e samba na cara dos brasileiros, assim como ela está fazendo lá no iate, na COP30, Daniel.